Bom dia, bom dia. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o nosso Deus nesta manhã tão bonita. Muito sol, calor, um bom tempo que está. Só temos motivos para agradecer a Deus. E agora vamos adorá-lo. De cantar, vem, e nós viemos e estamos aqui juntos para adorar ao Senhor, amém? Passamos uma semana com muito trabalho. Quem trabalhou essa semana aqui? Aí, nós quase que não vimos a semana passar. É muito trabalho, a gente sai, aquela coisa, é compromisso aqui, compromisso ali, e nós precisamos lembrar todos os dias de tirarmos um tempo para estarmos em oração, para falarmos com o nosso Deus, para lermos a Bíblia, para Deus falar com a gente. E quando a gente reúne aqui, quando a gente se encontra aqui nesse espaço, aqui está reunida a Igreja de Cristo. E a gente veio aqui para celebrar ao Senhor. Então todos são muito bem-vindos para adorar ao Senhor. Quem está aqui hoje pela primeira, segunda ou até a terceira vez? Levanta a mão assim rapidinho. Quem levantou a mão perto ali, recebe um abraço aí. Recebe um abraço ali atrás, ó. Pode ir ali, por favor, dá um abraço ali. A gente já pode fazer isso, a gente já pode cumprimentar, já pode abraçar. São todos muito bem-vindos. Bom, mas agora, para não ficar só eles e eles ficarem constrangidos, agora toda a gente pode abraçar e cumprimentar. Pronto, quem está aí do lado. É tão bom a gente estar aqui nesse dia.
Amém. Muito bom estarmos aqui. E assim, com o coração alegre, com o coração leve, na presença do nosso Deus, nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos ver o que a Bíblia nos fala nesse momento. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Louve ao Senhor com todo o seu coração. Hoje, Deus, a nossa oração, um hino de louvor, a expressão de gratidão. Tua graça, teu amor, nosso coração, tua segurança que encontramos sob tua mão. E estes lábios quero entrar em ti, tu és Jesus. E este mundo possa ver em mim a tua luz. Amor estranho, difícil de entender, deixaste neste mundo, assumiste o sofrer. De tua glória te despiste ao ponto de morrer, tornaste-te como um de nós para nos fazer ver. E estes lábios meus declarem bem, tu és Jesus. E este mundo possa ver aqui a tua luz. Quero entregar-te todo o que sou, meus sonhos e ambições, argumentos e razões. Quero andar no caminho que fazes diante de mim, seguro em ti, Senhor. Que força, que poder, és Deus Criador. Todo o universo rende a ti o seu louvor. E que verdade incrível revelada nesse amor que te trouxe a esta terra, Jesus meu Salvador. E estes lábios teus declarem bem, tu és Jesus. E este mundo possa ver em mim a tua luz. Quero entregar-te tudo o que sou, meus sonhos e ambições, argumentos e razões. Quero andar no caminho que fazes diante de mim, seguro em ti, Senhor. E tudo o que fazemos é por Ele, e tudo o que fazemos é para Ele, e tudo o que cantamos é por Ele, para Ele. E nada disto fazia sentido, nada disto fazia qualquer tipo de lógica se não fosse o nosso Deus. Por ti, para ti, é tudo para ti. Vamos cantar juntos? De ti, por ti, é tudo para ti. Em ti, tudo em ti, Senhor. De ti, por ti, é tudo para ti. Em ti, tudo em ti, Senhor. Quero entregar-te tudo o que sou, meus sonhos e ambições, argumentos e razões. Quero andar no caminho que fazes diante de mim, seguro em ti. Quero
Amém. Nós vamos nesse momento agradecer a Deus. Quem tem um motivo de gratidão aqui? Eu tenho. Nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos. Enquanto essa música é tocada somente ao teclado. E eu quero dizer isso, meus irmãos, porque esse teclado é o primeiro teclado da local. Também emocionado, por quê? Porque através da sua fidelidade, da nossa fidelidade, das nossas ofertas, conseguimos comprar esse teclado essa semana. E já com o suporte, já tem os cabos novos, temos até um tecladista bonito. É bonito ou não é? É. Mas não é novo, o tecladista não é novo. E a gente então pode louvar ao Senhor, porque até hoje a gente quer agradecer a Deus também, porque sempre que o Reinaldo veio, ele trazia o teclado dele. Sempre que a Duda tocava, ela trazia o teclado dela. E as pessoas também ofertam de si. Mas nós conseguimos comprar agora então, assim como compramos a câmara nova. Estão vendo? Essa câmara nova, com o cabo novo, isso melhora a qualidade. A gente vai investindo em quê? Na comunicação clara do Evangelho. É isso que importa. Não é para a gente dizer que a gente tem, que a gente fez. Não, é para melhorar a qualidade, para que nós possamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração. Então, da mesma forma que nós vamos agora orar, agradecendo a Deus pelo teclado e pelas pessoas que estão a servir, eu queria que você fechasse seus olhos por alguns segundos e apenas agradecesse a Deus. Tenta lembrar de um facto, de uma coisa que aconteceu essa semana. E agradece a Deus aí, numa oração silenciosa. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar o irmão José Fonseca para vir aqui. Estou muito feliz, porque eles têm passado por muitas lutas, mas o Senhor tem livrado os seus servos fiéis. Lembra da letra desse hino? O Senhor tem livrado, e nós queremos agradecer a Deus por esta família que tanto amamos. E eu vou pedir ao irmão José que faça então essa oração de gratidão a Deus. E logo em seguida, após a oração, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. E poderemos dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, conforme aquilo que Deus já pôs no nosso coração, a nossa fidelidade a Deus. Isso nós não negociamos, é gratidão a Deus também. Então vamos orar e em seguida ofertarmos e louvarmos ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, graças te damos e te louvamos nesta manhã, Senhor. Bendizemos o teu santo nome e te agradecemos por podermos estar aqui juntos, como irmãos, comungando desta mesma fé, no mesmo Salvador e Senhor, Jesus Cristo, o teu Filho muito amado, pelo qual podemos clamar, Abba Pai, somos teus filhos, Senhor, somos teu povo e te queremos adorar na beleza da tua santidade, Senhor. E te agradecer por tudo aquilo que tens feito na vida do teu povo, Senhor, na vida da tua igreja, pelos recursos que tens levantado, Senhor, pelas ofertas que voluntariamente e em amor e em adoração te entregamos, Senhor. Quem sou eu, Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa, Senhor? Tudo é teu e das tuas mãos te devolvemos um pouco do muito que nos tens dado. Especialmente, Pai, a tão grande salvação que um dia fizestes nascer nos nossos corações em Cristo Jesus. Senhor, continua a abençoar o teu povo aqui, continua a abençoar a tua igreja, abençoa, Senhor, a tua palavra que vai fortalecer os nossos corações e que ela possa alcançar, Senhor, os corações dos incrédulos, Senhor. Ajuda-nos a ser luz e sal neste mundo em trevas, Senhor. Abençoa a tua igreja fiel, a tua igreja perseguida. Continua, Senhor, a derramar copiosamente o teu Santo Espírito para que a tua palavra, Senhor, possa alcançar as nações e
todos aqueles que ainda não te conhecem. Continua, Senhor, conosco no resto desta manhã. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, pois oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Cantamos a Ti, Senhor, louvamos. 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 Jesus, Tu és a minha alegria, a Tua luz das trevas me libertou. Jesus, Tu és a razão do meu viver. Jesus, Tu Jesus, Tu és. Jesus, Tu és a minha alegria, a Tua luz das trevas me libertou. Jesus, Tu és a razão do meu viver. Jesus, Te dou louvor, de coração Te louvarei, Senhor. Te louvo, pois comigo sempre estás. Com gratidão Te louvarei pelo Teu amor, grande amor. Sem igual, Tua alegria satisfaz meu ser. Completo estou em Tua presença, ó Deus. Te entrego, Senhor, meu ser, o meu viver vem reinar em meu ser. Jesus, Tu és minha alegria, a Tua luz das trevas me libertou. Jesus, Tu és a razão do meu viver. Jesus, Te dou. Jesus, Tu és. Jesus, Tu és minha alegria, a Tua luz das trevas me libertou. Jesus, Tu és a razão do meu viver. Jesus, de coração Te louvarei, de coração Te louvarei, Senhor. Te louvo, pois comigo sempre estás. Com gratidão Te louvarei pelo Teu amor, grande amor. Sem igual, Tua alegria satisfaz meu ser. Completo estou em Tua presença, ó Deus. Te entrego, Senhor, meu ser, o meu viver vem reinar em meu ser. Jesus, Tu és a minha alegria, a Tua luz das trevas me libertou. Jesus, Tu és a razão do meu viver. Jesus, Te dou louvor. Jesus, Te dou louvor. Jesus, Tu és minha alegria, a Tua luz das trevas me libertou. Jesus, Tu és a razão do meu viver. Jesus, Te dou louvor. Cantando. Cantamos a Ti, Senhor, louvamos. 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 Jesus, eu Te dou louvor.
Jesus, te dou louvor. Jesus, te dou louvor. Jesus, te dou louvor. Jesus, te dou louvor. Amém. E este Deus a quem nós prestamos louvor, a quem nós prestamos culto, aquele a quem nós cantamos, Ele é o Deus do universo. Foi Ele que fez os céus, foi Ele que fez a terra. Foi Ele que nos criou a cada um de nós de uma maneira única e exclusiva. E ainda hoje, a maior parte das pessoas repara que nós, domingo após domingo, antes de subirmos aqui ao palco, antes de estarmos no som, antes de estarmos na projeção, todas estas pessoas que estão aqui, nós juntamos aqui todos e oramos e pedimos a Deus que abençoe este tempo, porque é um tempo de bênção. E nós estamos aqui, mas estamos aí, estamos juntos e nós fazemos parte da mesma igreja, somos igreja. E hoje o Ricardo estava a orar e o que ele disse foi: Senhor, usa-nos, tu deste-nos uma responsabilidade, deste-nos dons, deste-nos talentos, sei com cada um de nós. Ele ama-nos de forma exclusiva. E ele disse isto na oração. E é tão importante nós pensarmos nisto. Nós somos muitos, somos diferentes, mas Deus ama a cada um de nós de forma exclusiva e de forma completa. Deus do universo. Deus do universo e de toda a criação, reinas sobre os céus e terra, glória a ti, adoração, Deus maravilhoso, Criador. Tu és santo, santo, o universo mostra o teu esplendor. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. Luz um novo dia, sempre me vou alegrar. Se na escuridão me perco, no teu nome eu vou clamar. Deus maravilhoso, Criador, tu és santo, santo, o universo mostra teu esplendor. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. Aleluia, a ti grandioso Deus. Aleluia, toda honra, glória e poder. Aleluia, ao Rei sobre a terra e céu. Aleluia, aleluia, a ti grandioso Deus. Aleluia, toda honra, glória e poder. Aleluia, ao Rei sobre a terra e céu.
universo mostra teu esplendor. Tu és santo, santo, tu és santo, santo, tu és santo, santo, só tu és santo, santo, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. Amém. E os irmãos podem sentar. Eu vou pedir à Vanessa e à Filipa que possam. A Filipa já aqui está, mas à Vanessa e a todas as crianças até 8 anos que possam chegar aqui à frente. Vão ter o momento delas. Vanessa. Pai amado, graças te damos. Peço-te agora, Senhor, que me abençoes a mim e à Filipa para sermos canais, Senhor, para ajudarmos estas crianças, Senhor, a seguir os teus caminhos, assim como um dia também me ensinaram a mim e ainda me ensinam. Abençoa-nos, Senhor, este nosso momento e abençoa também, Senhor, o culto, para que a palavra, Senhor, seja direcionada a todos os nossos corações. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Muito bom podermos louvar e bendizer o Senhor. Amém? Olha, vamos abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia aí. Qual é o livro que nós estamos a estudar nessa semana? Isso. Segundo livro de Samuel. A gente sempre fala, muitas vezes falamos assim, 1 Samuel, 2 Samuel. Não, é 1 Samuel, 2 Samuel, porque são livros e não cartas. Então, assim, é um detalhe, né? Mas assim, 1 Samuel, 2 Samuel. Então, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 9. E é interessante porque o livro 2 Samuel fala bastante sobre a vida de um homem. Um homem que é conhecido, que é o homem segundo o coração de Deus. Qual é o nome dele? Davi. É um nome muito conhecido. Há muitos nomes na Bíblia. Se eu perguntasse para qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha lido a Bíblia, e falar assim, me fala um nome de um homem da Bíblia, com certeza lembraria de Moisés, Davi, Pedro, Adão. São nomes que são fortes. Então, Davi é um nome muito forte, porque tem muita história, e Davi é aquilo que a gente chama de tipo de Cristo. O que é isso? Ele aponta com as suas ações o que Cristo faria futuramente. Então vamos ler esse texto, porque o tema geral que a gente está a estudar hoje é quando o triunfo pode ser um problema. Porque Davi teve muitas vitórias. Veja bem, Davi, o Espírito Santo de Deus estava sobre Davi. Davi ganhou batalhas, ganhou guerras, Davi estabeleceu o reino, Davi já está agora com o seu reino estabelecido e forte. E quando as coisas estão muito bem para a gente, o que a gente faz normalmente? A gente relaxa. A gente acomoda, deixa como está para ver como é que fica, deixa, lá no Brasil a gente chama de banguela, quando a gente vai descer uma montanha com o carro, né, ladeira abaixo ou rua abaixo, e a gente então não deixa o carro com a marcha engatada, a gente deixa no ponto morto ali e deixa descer. A gente fala assim, deixa na banguela. Aqui em Portugal tem algum nome? Desembraiado? Pronto. Desembraiado. Na Venezuela tem algum nome específico para isso? Não? É assim, é aquela coisa de deixa levar, deixa ir. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque na hora que a gente precisar
mesmo frear, parar o carro, travar o carro não vai travar, porque ele não tem o freio motor. O que Davi fez? Davi chegou no auge e, ao chegar no auge, ele estabeleceu um platô, ele ficou num patamar fixo. Só que a gente já aprendeu que na vida espiritual não existe patamar fixo. A gente vai fazendo o quê? Caindo. E Davi então vai cometer erros gravíssimos. Um erro de Davi que tem consequências complicadíssimas, que vai vir logo depois no capítulo 11, é o mais conhecido, que é quando Davi faz o quê? Davi diz a Bíblia no capítulo 11, a gente não vai ler o capítulo 11 agora, só estou contando um pouco da história, do que vai acontecer. Davi, no tempo em que ele deveria ter ido para a guerra, ele fica no palácio. E um dia ele vai passear no palácio, olha lá embaixo, tinha uma mulher a tomar o seu banho no telhado. Esquisito, né? Mas as casas tinham formatos diferentes. Vamos lá. Só que aquela mulher era casada. O nome dela qual era? Nome bonito. Betseba, Batseba, Batsabá, Betsabá. É um nome assim. Mas a mulher era bonita. Olha lá. Davi fala, eu quero essa mulher. Porque Davi estava acostumado a ter o quê? Tudo o que ele queria. E ele simplesmente vai lá e pega aquela mulher. E deita-se com ela. E devolve a mulher. Entretanto, o esposo daquela mulher, que era um guerreiro que estava na batalha defendendo Davi e o reino, qual o nome dele? Urias. Quando ele sabe que a mulher está grávida, ele fala assim, traz Urias de volta e manda ele se deitar, porque não tinha exame de DNA na época, ADN na época, lembra? Manda deitar lá com ela, para ficar em casa, fala com ele, que é um bônus de guerra. Sabe aquele bônus de Natal? Deixa ele ficar lá. Só que Urias era um homem leal. Aliás, lealdade é uma coisa que está faltando muito hoje em dia, como faltava no passado. Mas aquele homem Urias era leal. Ele faz o quê? Vai se deitar à porta do palácio. E Davi fala com ele, que isso, homem? Vai para casa, fica com a sua esposa, que isso? Dissimulado. Davi foi dissimulado. Falando que queria o bem daquele homem, quando na verdade não, queria livrar o seu próprio corpo daquilo. E aí aquele homem, não, como é que eu posso deitar com a minha mulher e ir para casa enquanto os meus companheiros estão na guerra a lutar? Não posso fazer isso. E Davi, não deu certo. Então Davi tem uma ideia brilhante. Se eu não posso eliminá-lo aqui, eu elimino lá. E manda que Urias leve uma carta, olha o requinte de maldade de Davi, de perversidade que Davi chegou, de entregar a carta da sentença na mão do próprio homem para que ele entregasse a Joabe. E o homem leva a carta, que era a sua sentença de morte, entrega na mão de Joabe, e ele vai para a frente de batalha e morre. Ele, na guerra toda a gente morre, né? Puxa, aconteceu. Aconteceu não. Davi planeou aquilo. Davi, então, vai ter um problema, que é o triunfo. O triunfo na vida de muita gente acaba por se tornar um problema, porque não sabem lidar com vitórias. Mas, entretanto, essa é uma história muito famosa, e eu só fiz essa introdução para poder a gente ver que Davi vai errar, e isso vai trazer consequências complicadas, o filho vai morrer, Davi vai ter problemas depois, um filho vai matar o outro, um filho vai cometer incesto com a filha, o filho vai perseguir depois, aí Joabe vai matar o filho que ele falou que não era para matar. É uma confusão. A família de Davi é uma confusão. O Ricardo bem lembrou, foram quantas mulheres ao todo? 8, né? 8 esposas que Davi vai ter. Davi faz tudo errado. Mas mesmo assim, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E é da linhagem de Davi que virá quem? Jesus Cristo. Então vamos entender um pouco dessa história. E vamos voltar então um pouco no tempo. E vamos a um momento da vida de Davi que é incrível.
Que incrível. Então vamos ler o capítulo 9, versículos de 1 a 3. 13, desculpa, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. 2 Samuel 9, de 1 a 13. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou, trazê-lo de Lodebar. E quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você tratará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. E Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e ele era aleijado dos pés. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra traz para as nossas vidas um alimento que é muito maior do que qualquer alimento físico. Que neste momento, ó Pai, possamos aprender com essa história aquilo que o Senhor fez na vida de Davi, através de Davi, na vida de Mefibosete e na sua descendência. Que possamos também nós, ó Deus, aprender a agir com graça hoje com as pessoas que estão próximas de nós, mesmo aquelas que não têm nada a oferecer para a gente. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero dar um subtema a esse sermão, né, dado que várias vezes vai aparecer aqui essa expressão: senta-te à mesa. Senta-te à mesa. E quando nós olhamos aqui a vida de Mefibosete, só para a gente lembrar quem era esse homem. Vamos lá. Saul foi quem? O rei. O primeiro rei de Israel. Ungido por quem? Samuel. Isso, Samuel. Então Samuel unge Saul, primeiro rei. Saul vai ter um filho chamado Jonatas. O Jonatas vai ser muito amigo de quem? De Davi. Quando Saul se afasta de Deus e Davi é ungido rei, Jonatas fica numa situação muito complicada: ser leal ao seu pai ou ser leal ao seu amigo. E ele faz uma decisão de ser leal a quem? A Deus. A Deus. E por acaso, quem estava sendo leal a Deus era Davi. E diz a Bíblia que Davi e Jonatas têm uma amizade incrível. E eles fazem um pacto: olha, eu cuido da sua família se você morrer, e se eu morrer, tu cuidas da minha. E fizeram aquele pacto. Só que Jonatas vai morrer. Saul morre, Jonatas morre.
E naquela confusão, quando Saul está a morrer, aquela coisa toda, vai acontecer que a Nani, né, lá no Brasil a gente chama de babá, né, a Nani, babysitter, né, que cuidava de Mefibosete. Mefibosete nessa época tinha para aí 5, 6 anos de idade, e aquela mulher então cuidava de Mefibosete. Mefibosete era neto do rei, nasceu em berço de ouro, foi cuidado com o melhor que havia no império, no reino. Então aquela mulher pega o menino para fugir. Por quê? Porque os inimigos estão chegando e estão a matar toda a gente. E qual era o costume que se tinha quando conquistavam um outro povo? Matava o rei e toda a sua descendência, porque depois não tinha quem viesse para reclamar o trono. E a mulher, sabendo disso, pega o menino no colo e vai fugir. Mas ela provavelmente estava com um fardo de pão, de outras coisas também, carregar aquilo tudo, e pega o menino e deixa o menino cair. E quando o menino cai, ele parte as pernas e ele fica aleijado dos 2 pés. Mefibosete então vai crescer e nunca mais ele andou. Mefibosete vai ficar, como a gente fala, aleijado. O tempo vai passar e esse menino vai crescer, obviamente, e ele vai para um lugar chamado Lo-debar. Daqui a pouco a gente vai ver, porque em hebraico cada nome tem um significado, não é? E a gente vai ver o que é isso. E esse menino então vai crescer em Lo-debar, e lá longe ele fica quieto, porque o outro filho de Saul, chamado Isbosete, foi assassinado por alguém que queria agradar Davi. Porque Davi era digno, era honrado, ele não ia matar os filhos de Saul. Mas as pessoas, para agradarem a Davi, falou: eu vou matar esse homem e levo a cabeça dele para Davi, Davi vai me homenagear. Então foi lá e matou o Isbosete, levou, e Davi falou: mas eu não falei para fazer isso, eu não quero isso. Mefibosete, sabendo da história toda, faz o quê? Quietinho, fica longe, em Lo-debar. Tem muita gente boa que gosta de ir para Lo-debar para se esconder. E eu não sei se você hoje está a se esconder em Lo-debar. Eu não sei se aconteceu alguma coisa que fez com que você sentisse vergonha ou medo, ou alguma coisa abateu a sua alma ao ponto de querer sumir e esconder-se e ficar quieto. Mas é o que acontecia na vida de Mefibosete. Esse menino não queria aparecer e o tempo vai passar. Mefibosete é um daqueles personagens que não tem muita expressão. Talvez aqui, deixa eu perguntar, e seja honesto, quantos aqui estão a ouvir o nome Mefibosete pela primeira vez? Levanta a mão assim, só para eu entender. Ok, perfeito. Isso não é vergonha não, sabe? Porque muita gente boa de falar, Mefibosete, nunca ouvi falar. Porque não é um homem famoso, não é um Moisés, não é um Davi, não é um Saul, não é um Pedro, um Tiago, um João, não. Mefibosete. Esse menino vai aparecer na Bíblia pela primeira vez em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que é quando acontece o acidente, que a menina deixa a criança cair e acontece aquilo tudo. Bom, mas eu creio que nenhuma história está na Bíblia por acaso. E se essa história está aqui, e se algumas ênfases são dadas no texto, entre elas, sente-se à mesa do rei, não é por acaso. Aqui começa a verdadeira mudança de Mefibosete, ou na vida de Mefibosete, porque, como eu disse, Davi já está glorioso, vencedor, Davi já está com pompas e circunstâncias, como a gente diz, né? Já é o rei Davi, não é mais o Davizinho que lutou com o gigante, não é mais o Davi que fugia de Saul porque Saul queria matá-lo, não é mais aquele menino. Davi agora já é um homem feito, já é um homem maduro, já é um rei Davi, que já estabeleceu o seu reino. Já está tudo bem. E nesse momento, Davi tipifica a graça de Deus. Porque Davi, nesse momento, precisava de quê? De nada. Davi já tinha tudo que se podia ter. Ele já tinha fama, dinheiro, vitórias, poder.
ele tinha mulheres, ele tinha tudo. Tudo que ele podia ter, ele já tinha. E é manifestada nesse momento a graça de Deus. A mesma coisa que Jesus vai fazer quando ele morre na cruz, entrega a sua vida por nós, para que nós possamos novamente sentarmos à mesa do Rei. O que é a celebração da ceia do Senhor, senão o próprio Deus convidando a gente para sentarmos à mesa com Ele, num ato de intimidade, de comunhão, de proximidade. Ninguém convida ninguém para ir à sua casa e sentar à sua mesa e comer da sua comida se não for alguém querido. E Deus nos convida, e óbvio, a nossa ênfase, como dissemos aqui, a nossa ênfase hoje no estudo bíblico foi de que essa fama toda, esse triunfo todo pode ser um grande problema, e foi um problema na vida de Davi, e pode ser um problema na nossa vida hoje, mas nesse momento, Davi tem um relance, Davi tem um momento, um flash na vida, onde ele lembra, ele tipifica a graça de Deus. Podemos escolher hoje, meus irmãos, agir com graça, e somos enviados por Deus para agir com graça com as pessoas, ou podemos agir com a mão dura de ferro, ou podemos agir com negligência, fingindo que nada está a acontecer. Quando olhamos as coisas ao nosso redor, nós olhamos a palavra de Deus, e então vamos lá examinar o texto. Vamos ao texto bíblico. Se puder, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Os versículos de 1 a 7... vai dizer assim: o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se, rosto no chão, diante de Davi, em sinal de respeito, e Davi disse: Mefibosete? E Mefibosete respondeu: às suas ordens, Senhor. E Davi vai responder para ele assim: não fique com medo. Lembra de Jesus ter dito isso em algum momento? Não temas, crê somente. Davi disse: não temas. Olha só que interessante isso. O amor de Deus, meus irmãos, é incondicional, sabe por quê? Porque Ele chama a cada um de nós para nos assentarmos à mesa com Ele, porque Ele sabe quem nós somos. Nós não somos, como se diz, não é... quando a pessoa não é identificada, como é que é? Anônimos, né? Nós não somos anônimos na presença de Deus. Lembra-se que quando Jesus estava a passar em Jericó, uma grande multidão, e um baixinho subiu numa árvore lá, num sicômoro, e Jesus chega no pé daquela árvore e diz o quê? Zaqueu, desce, pelo nome. Jesus sabe quem nós somos, Jesus sabe a nossa identidade. E nós não somos o que aparentamos aqui agora. A gente pode fazer cara de felicidade para poder mostrar a toda a gente que a gente está muito bem. E a gente sorri e fica empedrado isso aqui, né? Eu lembro do meu casamento, foram mais ou menos quantas pessoas lá? Umas 700 pessoas ou mais. Foi uma bênção, viu? Ainda bem que meu sogro que pagou. E aí no final, gente, de beijar toda aquela gente... No outro dia eu estava com isso aqui com cãibra, né? Assim. E era um problema, porque começava a lua de mel. Tá doendo. De tanta gente ficar assim. A gente às vezes cansa de fingir que está bem. A gente cansa de ficar com toda a gente. Ah, está tudo muito bem. Estou bem sim. Deus, Ele ama cada um de nós de forma incondicional. Não pelo que nós fazemos, não pelo que nós podemos fazer, não pelo dinheiro que temos na conta bancária, não porque nós somos bonitos ou fortes. Deus nos ama como nós somos, do jeito que somos. Agora, o amor de Deus, Ele começa a fazer em nós uma mudança. E o amor de Deus transforma a gente. Muita gente boa fala assim: primeiro eu vou mudar a minha vida, vou acertar as coisas, vou consertar a minha vida e depois então eu vou para Jesus. Não, esquece isso. O caminho é outro, o caminho é entrega a vida a Jesus e é Ele quem vai mudar. É o amor de Cristo que nos constrange a termos uma mudança de vida. Não há absolutamente nada em nós que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos do que Ele nos ama.
O Senhor Deus, Ele ama cada um de nós. Gente, Mefibosete, você sabe que o nome dele não era esse originalmente, o nome dele é mudado. O nome de Mefibosete, na verdade, quando ele nasce, o Jonatas dá o nome dele de Meribe Baal, que significa aquele que luta contra Baal, o príncipe que luta contra Baal. Mefibosete nasceu para ser, o Meribe Baal nasceu para ser um herói. Nasce na família do rei, na família real, criado assim, com um berço de ouro, e agora então esse menino vai ser a nossa esperança, esse menino vai ser então aquele que vai lutar contra Baal, esse menino vai ser um guerreiro, um herói de Israel. Mas de repente, aquele plano que estava traçado não dá certo. Eu não sei se aconteceu já na sua vida, de você traçar um plano e depois dá tudo errado. Talvez na sua não, mas na minha já aconteceu. Deu tudo errado. Eu planeei, estava tudo certo, eu calculei, eu vou pela direita, pela esquerda, faço isso, pago tal, e então eu vou ter. E não deu nada daquilo. Perdi pessoas, perdi dinheiro, perdi relacionamentos, errei. Erraram comigo, porque a vida é assim. E é interessante porque naquele momento a expectativa que se tinha na vida daquele Meribe Baal vai tudo por água abaixo, vai tudo para o esgoto. E agora ele transforma-se em quê? Qual o nome dele agora? Não podem mais esquecer esse nome. Mefibosete. A palavra Bosete significa vergonha. E a palavra Mefi significa em pedaços. Você imagina que o príncipe de Israel, aquele que era o futuro herói da nação, parte as pernas. Então ele agora é um Mefi. Todo aleijado era chamado de Mefi, porque ele não andava mais, as suas pernas quebraram, calcificaram erradas, e ele não andava mais, era um Mefi. Mas além disso, porque o seu avô se desviou de Deus e perdeu, e é o primeiro suicídio que nós temos narrado na Bíblia. Saul, para não ser morto pelos inimigos, lança-se sobre a sua própria espada e se mata, tira a sua vida. Jonatas também é morto. Sua família é perseguida. Ele agora carrega um nome que antes era um nome glorioso, mas agora é um nome de quê? É um Bosete. É um nome de vergonha. É um nome de vergonha. Então o nome dele agora, ele carrega a vergonha da família e ele tem as pernas partidas. Qual o nome dele? Mefibosete. E esse menino, diz a Bíblia, que propagava então a vergonha da sua família. É interessante porque quando a Bíblia fala, quando a Bíblia fala, vem cá. Quando a Bíblia fala, quando a Bíblia fala para a gente que Deus ama a gente incondicionalmente, é porque Ele ama incondicionalmente. A gente tem um jeito de fazer as coisas. A gente acha que as coisas têm que ser do nosso jeito. Mas Deus tem um jeito dele de fazer as coisas. Não é verdade? Vamos lá. Vem cá. Você é muito linda. Vamos. Você é muito linda. Pronto. Deus, Ele ama a gente e Ele conhece a gente pelo nome. Ele conhece a gente pelo nome. Davi pergunta assim: há alguém da casa de Saul que eu possa mostrar graça? Que eu possa ajudar, mostrar lealdade? Por causa do meu amor a Jonatas? E então identificam, sim, existe um homem. É o que carrega a vergonha da família de Saul, com as pernas partidas. É o Mefibosete. E Davi, quando chama aquele menino, então ele se ajoelha, rosto em terra, e ele diz assim: quem é você? Eu sou Mefibosete. Ele assumiu aquilo para ele. Mesmo assim, Deus continua a nos amar. E Deus ainda quer que a gente sente à mesa dele, porque Ele sabe o nosso nome, Ele sabe a nossa história. O que eu dizia aquela hora: nós não somos aquilo que aparentamos ser aqui.
nós temos uma história de vida para trás. Aquilo que a gente fala e que ficou com a cara aqui congelada, as pessoas não fazem ideia do que nós já vivemos, do que já sofremos, do que já vivemos de bom também, para chegarmos até aqui. Mas Deus sabe a nossa história. Segundo lugar, senta-te à mesa do rei, porque a graça de Deus nos alcançou. Olha só o que diz a Bíblia. O rei fez o quê? Quando ele soube que existia um neto de Saul, ele fez o quê? Deixa esse menino para lá. Foi isso que ele fez? Não, diz o texto bíblico. O rei mandou buscá-lo. E quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se, encostou o rosto no chão, diante de Davi, em sinal de respeito. E Davi disse: Mefibosete, e as suas ordens, meu senhor? E ele respondeu: não fique com medo. Quando alguém cai em erro, quando alguém comete que a gente chama de comete um pecado, e se há, pelo menos, um temor a Deus, pequenininho que seja, qual o sentimento que a gente tem? Vergonha. Vergonha. A gente tem sentimento de vergonha. A gente tem vergonha de falar para os outros as nossas falhas. Ou a gente conhece alguém, começa a conversar com alguém, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Olha, desculpa lá, mas eu já desviei dinheiro público e tal, não sei o quê. Ou eu já adulterei, não sei o que lá. A gente fala isso na primeira conversa com alguém? Esquece. Normalmente a gente vai falar o quê? Coisas boas, vitórias, né? Assim, trabalha com o quê? Não, eu trabalho com tal coisa. Uau, não sei o quê. Papapá. A gente começa a falar, não, porque eu estudei isso, fiz aquilo e tal, não sei o quê. Porque a gente gosta de falar, é óbvio. Mas naquele tempo, com um homem que chamava Mefibosete, não dava nem para disfarçar. É igual Jacó, lembra o nome de Jacó, o que significa? É enganador, imagina, eu vou fazer um negócio contigo. Oh, meu nome é João, e o teu? O teu eu vou te enganar. Vou roubar de você. Você vai fazer negócio? É complicado. Mefibosete carregava isso. Agora, Mefibosete vai viver num lugar chamado o quê? Lodebar. Vocês estão aprendendo hebraico hoje, viu? Lodebar. Debar significa pastagem, significa fartura. Não fartura do rolote lá, não. Né? Fartura de riqueza, né? Debar significa pastagem, coisas boas. E o prefixo lo, significa sem, não há. Então ele morava onde? Aonde não havia pastagem, aonde havia miséria. Esse homem vivia, e a Bíblia fala, várias vezes aparece a palavra Lodebar, você pode ver no texto, ele vivia em Lodebar, e Davi mandou buscá-lo em Lodebar, ele estava em Lodebar, por quê? Era um lugar que ninguém queria ir. Se ele quer sumir do mapa, ele vai para onde? Ele vai para o fim do mundo. Pensa num lugar que é o fim do mundo, é o último lugar que você queria ir na tua vida. Pensa, não fala. Talvez aquilo que você fale, o outro é o sonho dele. Não sei. Pensa num lugar que você nunca na vida queria ir. É para lá que você vai se você fosse Mefibosete. É o Lodebar. É para onde nós vamos, onde não há pastagem, onde não há valor, onde não há nada. E é interessante porque muitas vezes na vida nós fugimos diante de problemas que acontecem. Por exemplo, o primeiro homem na história da humanidade que fugiu. Adão. Lembra de Adão? O que ele fez? Quando ele comete o pecado, ele faz o que depois? Vai se esconder. Como é que... É óbvio, né? Deus sabe onde é que ele está, Deus sabe onde a gente está, mas a gente tem a sensação de que vai se esconder. Adão fugiu. Moisés, quando mata lá o egípcio que estava a oprimir o seu povo, o que ele faz depois? Moisés foge para o deserto. Elias, quando mata lá os 450 profetas de Baal, mais as 400 profetisas de Asherá, e ele consegue derrotar tudo aquilo lá. No dia seguinte, Jezabel, mulher do rei Acabe, diz assim, vou matar esse homem. O que ele faz? Foge. Jonas, quando Deus manda que ele fosse para Nínive para pregar a palavra de Deus, ele odiava os ninivitas. O que ele faz? Foge.
Pedro, o apóstolo, quando ele vê Jesus sendo crucificado, após ter negado a Cristo, o que ele faz? Foge, vai para o mar. E mar para Pedro é um Lodebar, porque não havia peixe quando Pedro lá estava, só havia peixe quando Jesus estava, tanto no início quanto no final. Hoje é tempo da gente parar de fugir, é tempo da gente parar de fugir de Deus, é tempo da gente entender que Deus, Ele chama a gente para sentarmos aonde? À mesa dEle. E os orientais, muito mais do que nós ocidentais, valorizam muito essa questão do sentar à mesa. Sentar à mesa com um oriental é ter intimidade, é meter a mão no mesmo prato. Lembra-se, naquela época, comia-se com a mão. Com a mão. É no mesmo prato. É intimidade. Imagina a cara de Mefibosete, quando ele está lá, escondidinho, no canto dele, onde ninguém passava. Lodebar era o fim do mundo, era onde Judas perdeu a bota. Tem essa expressão? Conhece essa expressão? Judas perdeu as botas lá em Lodebar. E de repente para lá um cavalo, desce o sujeito e fala assim: Mefibosete, és tu, Mefibosete? Ele: me acharam. Vou perder a cabeça. Nada de bom passou na cabeça daquele homem, gente. Foi a pior viagem da vida dele. Ele sendo levado para o palácio e ele assim, pronto, ele vai me matar como? Ele vai me esfolar vivo, ele vai me decapitar, ele vai furar meus olhos, ele vai me torturar primeiro, ele vai me deixar na prisão. Só passava desgraça na cabeça dele. Já aconteceu na tua vida de só passar coisa má na tua cabeça? Você não consegue pensar em coisa boa. Parece que nada de bom vai acontecer. A gente só traz pensamentos maus. Em nome de Jesus, quando Deus age com a gente, Deus chama a gente, é para sentar à mesa dele. Deus quer o nosso melhor. E naquele tempo, Mefibosete vai andando em direção ao palácio. E naquele momento, quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é o quê? Joga-se ao chão, cara no chão, e Davi diz para ele: não temas. Quando ele ouve aquilo, ele não consegue. O quê? O senhor não vai me matar? Não. Eu vou te restituir todas as terras do teu avô, vou te dar servos e vou te dar uma riqueza que você nem imagina que você tem. E ele fala o quê? Qual é a reação que ele fala? Ah, finalmente, graças a Deus, alguém me reconheceu aqui nessa terra. É isso que ele fala? Ele fala: mas por quê? E a expressão que ele usa em hebraico é muito forte. Por que o Senhor está dando importância a mim, um cão morto, sem valor? Por quê? Ele se considerava um cão morto, ele não tinha autoestima mais. Porque de tantas vezes nós ouvirmos coisas que nós somos isso, nós somos aquilo, nós somos isso, nós somos aquilo, a gente vai aceitando isso, a gente acha que aquilo é verdade. E a gente se torna, como disse semana passada, nosso estudo do 1 Samuel, a gente aceita ser menos do que aquilo que Deus quer que sejamos. E a gente vive uma vida muitas vezes medíocre, mediana, porque a gente aceita uma coisa que não é. A graça de Deus então nos alcança. Jesus disse: não temas, crê somente. Agora mais um ponto. Senta-te à mesa do rei. E ouve isso que eu vou dizer. Deixa o passado no passado. Você pode repetir essa expressão comigo? Deixa o passado no passado. Direto agora, vai lá. É fácil? É ou não é? É a nossa missão, mas fácil deixar o passado lá. A gente está sempre fazendo o quê? Trazendo o passado para o presente. A gente não consegue muitas vezes virar uma página, e a gente fala: mas eu não posso virar página, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que dar um jeito, porque... Gente, muitas vezes nós não vamos resolver tudo. Eu não estou a dizer para nós deixar, eu tenho uma dívida para pagar, não, vou deixar o passado no passado. Eu comprei o carro no passado e tá... Não é isso que eu estou a dizer, isso é compromisso, isso é outra história.
Olha, não, porque o pastor disse para eu não pagar mais uma prestação da casa, porque a casa eu comprei já tem 5 anos, então é do passado, né? Não precisa mais pagar. Aí depois chega lá, toma a sua casa, a culpa é do pastor. Não é isso. Eu estou a dizer o seguinte, as nossas marcas, as nossas histórias, aquilo que muitas vezes já aconteceu, mágoas, rancores, e a gente está trazendo de novo, a gente traz todo dia para a pauta, a gente põe o prato lá para comer, e a gente põe o arroz, a batata, a carne e o passado. A gente vai deitar, a gente põe um lençol limpo, a gente põe lá o travesseiro e tal, e vai deitar, mas traz o passado e põe ali também. E olha, a Bíblia diz assim, Mefibosete se curvou novamente e respondeu, eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo, que não tem explicação, não tem lógica, porque a graça de Deus não tem lógica para nós. A graça de Deus não tem lógica para nós seres humanos. Diz a palavra, daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho. Quando Deus nos convida para sentarmos à mesa com Ele, Ele faz a gente ser o quê? Filho. Somos filhos, porque nascemos de novo. Somos filhos, como o apóstolo Paulo vai dizer, adotados por Deus. A autoestima de Mefibosete não existia mais. Ele sentia-se como uma pior das criaturas, tudo de mal, não tinha mais dignidade, não tinha honra. E o que Davi faz com ele? Restaura-lhe a honra, a dignidade, que ele mesmo não podia fazer, mas Davi faz por ele. Nós somos resgatados por Jesus. O que Jesus faz por nós não podemos fazer. A graça de Deus nos leva para um lugar diferente. Mefibosete olhava para o palácio à distância e ficava imaginando, se eu tivesse minha adolescência lá no palácio, seria tão diferente. Ele fica imaginando, sofrendo. A queda do seu avô levou a vergonha, miséria, e ele absorve aquilo tudo. Tem gente que há pessoas que são verdadeiras esponjas, não é isso? Vai absorvendo tudo. E isso traz para a gente problemas no coração. Isso falar de coisas físicas. Isso traz para a gente um cancro. Isso traz para a gente gastrite, uma úlcera. Uma vez eu ouvi um pastor que eu gosto muito, pastor Glênio Paranaguá, né, lá do sul do Brasil, e ele falava que ele foi uma vez fazer um exame, estava com muita dor, e ele tinha as chamadas úlceras beijantes. Não é porque elas eram um amor, não. É porque eram duas assim, e parecia que eram duas bocas beijando assim. Ou seja, o estômago dele totalmente. E o médico diz para ele assim, olha, se o senhor passasse a crer naquilo que o senhor prega, talvez não tivesse as úlceras. Quando eu tinha 27 anos de idade, começou a me cair cabelo atrás. Esquisito, né? Cabelo atrás. Começou a me sair feridas nas axilas e na sola do pé. E eu fui ao médico, fiz exames, tudo normal. Fiz radiografias, tudo normal. E aí fui fazer acupuntura, né, que era o último recurso lá, vou fazer as coisas. E aí o médico vai fazer aquela entrevista, né? Você faz isso, você faz aquilo, o que você faz? O que você faz? Então, faço isso. E aquele médico fala a mesma coisa. Você tem 27 anos, quando você tiver 30, você morre. Ele era chinês, né? Assim, foi bem pum. E eu, mas você precisa viver aquilo que você prega. E eu, sabe aquele soco na boca do estômago aqui? Eu, ok. Eu não estou a dizer que todas as nossas enfermidades são por causa disso, tá bem, gente? Eu estou a dizer que muita coisa que a gente carrega fisicamente, emocionalmente, é porque nós precisamos desenvolver mais a nossa relação com Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, ouvirmos a voz do Senhor de perto, menos doentes nós seremos. Pastor John Haggai, ele conta a história de que, quando ele era criança,
Ele faleceu agora há pouco tempo, com 90 e tantos anos. Ele disse que quando era criança, a sua mãe fez uma oração muito esquisita. Ela falou assim: Senhor, nós queríamos ir para a China para sermos missionários lá, mas já que não dá, então vai fazer o quê? Manda a gente para o lugar mais difícil que tem nos Estados Unidos para poder a gente pregar o evangelho. E foi assim. Ele disse que uma vez estavam lá e havia uma neve, aquela nevasca muito grande, e ficaram isolados. E neve mais de 1 metro a porta, e não dava para sair, não dava para voltar. E começou a acabar a comida, começou a acabar a lenha para o aquecimento. Pensa aí, início do século XX. E aí o pai reúne a família e fala: vamos orar. E ele faz uma oração. Ele disse que ele tinha mais ou menos 6 anos, e ele disse que ficou impactado com aquilo, porque o pai orou: Senhor, nós não temos mais comida, não temos mais o aquecimento. Se o Senhor quiser, manda para a gente comida e alimento, nós não temos como sair. Se não, daremos a mão e seremos recebidos na glória, sem briga. Ele disse que acabou de fazer a oração, ouviram aquele sininho, como é que é o nome daqui? Aquele guiso, né? Balançando. Era o cavalo chegando de um fazendeiro ao lado. Bateu a porta e disse: pastor, desculpa. É porque eu tive um sonho agora, às 4 da manhã, e Deus mandava eu trazer comida para vocês. Então, ele disse que nunca viu a graça de Deus sendo manifestada com um saco de batata entrando, com porções de margarina, de manteiga entrando, com ovos entrando, com carne de porco entrando. Ele disse que com 6 anos viu aquilo, e ele falou assim: o que é isso? É porque o pai dele tinha intimidade com Deus. Hoje nós podemos ainda viver isso. Por que a gente muitas vezes não vive? E eu falo nós, porque nós vivemos num mundo secularizado. A gente fica logo apavorado, a gente logo assume que eu sou Mefibosete, não tem jeito, eu vou para Lodebar. E Deus está a chamar a gente de volta. E hoje Deus está a chamar a gente para sentar à mesa com Ele. O passado pode ter dor, pode ter sofrimento, mas eu vou te falar uma coisa: em nome de Jesus, deixa o passado no passado, porque Jesus fez novas todas as coisas. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. A graça de Deus é assim, meus irmãos. Não é merecimento nosso, é favor imerecido. Senta-te à mesa do Rei. Entrega a vida ao Senhor. Ele sabe quem nós somos. A graça dele é o suficiente para nós. E podemos finalmente deixarmos o passado no passado para vivermos o presente e o futuro que Deus tem para nós. Ó Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem já ministrado aos nossos corações. Perdão, Senhor, porque tantas vezes nós cometemos erros grosseiros, como Davi vai cometer depois. Mas naquele momento, Davi foi um instrumento para salvar e honrar a vida de Mefibosete. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como Davi nesse episódio, a olharmos as pessoas com o olhar da graça, a ajudarmos as pessoas e honrarmos as pessoas sem esperar nada em troca. Mefibosete não tinha absolutamente nada para oferecer para Davi, mas Davi vai trazer sobre ele honra. Da mesma forma, ó Deus, que possamos honrarmos uns aos outros aqui. E esse princípio precisa ser levado a outras pessoas. Queremos deixar, ó Deus, o passado que muitas vezes nos acorrenta no passado. Queremos viver o presente, queremos, ó Deus, ir para o futuro, sentados à mesa do Rei, onde nada nos falta, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não só questões materiais, físicas, mas não nos faltará amigos, não nos faltará família, não nos faltará, ó Deus, mesmo relacionamentos saudáveis.
não nos faltará irmãos. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E que cada um, ó Deus, aqui possa tomar uma decisão hoje de realmente aceitar o chamado para se assentar à mesa do Rei. Oramos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos ficar em pé nesse momento e vamos louvar ao Senhor, ainda com os nossos corações contritos na presença do nosso Deus. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. É o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, mais uma vez. Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. E só no nosso Deus nós podemos encontrar esta paz.
deixar o passado no passado, é pedir que Ele nos dê a paz e o conforto para vivermos diariamente. E uma das bênçãos que Ele nos dá é esta família, de qual nós chamamos igreja, em que nós podemos estar juntos e podemos ser uma ajuda, caminhar juntos. A palavra de Deus nos diz que quando um chora, os outros devem chorar com ele. E quando um se alegra, todos também se devem alegrar com ele. E há alturas que nós precisamos chorar com aqueles que choram, há alturas que nós precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram. E hoje há motivos talvez de alegria, mas também às vezes também há motivos de tristeza. Mas sabemos que só em Deus, no nosso Deus, podemos encontrar esta paz. E este é o privilégio que temos a cada domingo, por exemplo, às 10 horas, a escola bíblica. E desafio a todos que estão aqui podermos estar. Temos várias classes de faixas etárias diferentes, mas juntos podemos estudar a palavra de Deus. E desde fevereiro nós temos vindo a estudar o tema geral, celebrando a palavra. Porque a palavra de Deus é uma palavra viva que precisa de ser vivida. Nós temos vindo a estudar livro após livro, a cada domingo, um panorama para que possamos muitas vezes entender, quando ouvimos esta história de Mefibosete e outras, onde encaixamos na história bíblica. Depois, às 11h15, como hoje também, a questão da celebração. Temos a nossa celebração juntos, louvando o nosso Deus e aprendendo da sua palavra. E como disse, também temos as nossas redes sociais. Muitas vezes podemos partilhar. A mesma celebração vai ser logo transmitida, mais logo podemos partilhar com aqueles que nos são queridos e principalmente aqueles que queremos que conheçam o nosso Deus, Jesus Cristo. Desafiar novamente leitura bíblica, não só os estudos que nós estamos a fazer livro após livro, mas todos os dias, e nós queremos fazer a leitura da Bíblia em 2 anos, também não num, mas em 2 anos. E muito, como eu disse, ao fazer o estudo é algo que é panorama, é um resumo. Mas ao lermos a palavra de Deus, aí podemos ver todo o conteúdo, toda a história. E este mês é um mês de várias atividades, mas principalmente ponham já na vossa agenda o fim de semana de 27, 28 e 29. Estará connosco o pastor Silvio Simões, está bem? Então no dia 27 às 9 horas, convidamos a todos os casais que possam estar presentes aqui, neste espaço, que teremos um encontro para casais, está bem? O pastor Silvio Simões estará um tema especial, por isso, dia 27 às 9 horas da noite, há um encontro especial para casais casados, está bem? Casais casados. Depois, dia 28 às 4 horas, teremos o dia, vamos fazer o dia da criança, está bem? Será aqui na Maia, num jardim, em que vamos ter várias atividades. Por isso, o objetivo é podermos novamente evangelizar, levar o nome de Jesus Cristo. E através das crianças, os pais também possam vir e possam ouvir falar de Jesus Cristo. Isto, dia 28, às 4 horas, depois toda essa informação será dada. Vai haver os flyers que vão ser produzidos para que possa ser distribuído, mas apontem já. E dia 29, o pastor também, Silvio Simões, estará connosco aqui na celebração, connosco na parte da manhã. Por isso, apontem já na vossa agenda. Podemos ter o privilégio de ter este pastor connosco. Várias oportunidades também de podermos servir. A limpeza, a montagem lá fora da placa, a organização das cadeiras, novamente áreas de projeção, de transmissão, de som. Novamente, todos nós podemos servir com os nossos dons e em áreas diferentes, por isso, aqueles que estejam disponíveis, falem connosco, está bem? Há muita área em que podem servir o nosso Deus. Como nós temos vindo a desafiar, aquele cafezinho que está lá atrás, aqueles 50 cêntimos é para missões, está bem? E houve alguém que há 2 semanas atrás trouxe uma caixa grande, coisas boas, que é aqueles brigadeiros, não é? Então, entre os brigadeiros e o café, no mês de abril, houve a totalidade de 143,30 €, também, graças a Deus, que será enviado depois para missões. Novamente recordar, terceiro sábado deste mês, teremos o pádel às 15 horas e o futebol às terças-feiras, para aqueles que estão mais barrigudos também, às 21 horas, de 15 em 15 dias. Eu não disse nada. Muito bem, novamente, PGs, tá bem? Existe o PG Centro-Norte, tá bem? Que esta semana vai se reunir na casa da família Amaral, tá bem? Pelas 21 horas, na quarta-feira. E o PG Sul
vai se reunir às 20h30 na casa da família Santos Sénior, tá bem? Por isso, se não souberem, se quiserem estar, falem connosco. E novamente, tem sido um tempo de bênção, de partilha, um tempo de comunhão. E aqueles que não estão, desafiamos a que possam estar connosco. E para terminar, a Duda vai falar de jovens, ok? Para terminar, antes dos aniversariantes, eu vou passar à Duda. Falando agora para os jovens, desculpa aí, gente, a gente é assim mais legal. Vai acontecer nessa sexta-feira, no dia 20, o primeiro encontro dos jovens da local. Vai ser na casa da Débora e da Bi, não sei onde está. Não, é na minha mesmo. Que por acaso também mora lá o Timóteo e a Lina, mas pronto. E a Matilde. Vai ser às 8 horas da noite. A gente só pede para cada jovem que for entrar em contato com a gente adiciona no grupo se vocês ainda não tiverem. E a gente também está pedindo para cada um levar pelo menos uma pizza, dessas de mercado mesmo, para a gente esquentar e ter lá um momento de partilha e de comunhão. E vai ser muito bom isso. E acho que é só isso. Ok. E tá aberto a outros jovens também, se vocês quiserem convidar os seus amigos, jovens. Se vocês quiserem convidar algum amigo, é só procurar a mim ou o meu pai, o Robson tá ali, a Amanda, a Natan, a Manu também. Se vocês ainda não estiverem no grupo, procura a gente depois do culto e a gente adiciona vocês no grupo dos jovens e é isso. Ok. E não se preocupem que depois o Afonso aparece para limpar a casa, não há problema nenhum. No fim, o Afonso leva a vassoura para limpar a casa. Muito bem. Novamente, também, graças a Deus, tivemos o privilégio de comprar uma mesa de ping-pong que está lá atrás também. Por isso, se quiserem chegar mais cedo e depois também no final, até a porta fechar, também não é para ficar aqui o dia todo, também podem desfrutar de brincar um pouco também lá atrás, tem a mesa com as raquetes. Esta semana, hoje, não pôde estar connosco, também por motivos de isolamento, Tiago Costa também, comemora o seu aniversário hoje e amanhã, se Deus permitir, a nossa irmã Maria das Dores. Então vamos cantar os parabéns também a estes dois jovens e que Deus te abençoe. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para o Tiago e a irmã Maria das Dores, uma salva de palmas. E vamos cantar. Anseio te encontrar. O nosso Deus tem sido muito bom e nós podemos celebrar estes aniversários juntos com os nossos irmãos. Podemos celebrar com o futebol, com o pádel, trazer os amigos, encontro de jovens. Mas tudo por Ele. Anseio te encontrar, vem a este lugar. Eu quero te encontrar, revela-te a mim. Ao esperar, eu sou forte em ti a orar. Tu me traz a ti de pé. Te dou louvor, só tu és o meu Senhor. Anseio te encontrar, vem este lugar. Eu quero te
te dou louvor, só tu és, só tu és. Ao esperar sou forte em ti, ao esperar eu sou forte em ti, ao orar tu me atrais a ti e de pé te dou louvor, só tu és o meu Senhor, só tu és o meu Senhor, só tu és o meu Senhor, só tu és o meu Senhor. Uma boa semana para todos, até o próximo domingo, diz adeus, tchau, até domingo.